a Deus. Paz seja com todos, amados. Silvanir do Ministério Escola Reis e Sacerdotes, trazendo mais um pedacinho da palavra de Deus para você. Doutores e doutoras, vejam só, entendam isso por gentileza. Você é filho de um rei. O Senhor Jesus nos autorizou a chamarmos Deus Criador de Pai em Mateus 6,9. Deus é rei, Deus é monarca. Ele se assenta num alto e sublime trono. Seus pés estão no chão, o seu trono lá no céu, os seus pés aqui na terra. Então Deus é rei. Para se achegar diante desse rei é muito difícil, não é fácil, como nos mostra o livro de Esther. Para se achegar diante do trono de Deus, do grande rei, é muito difícil. Nós conseguimos nos chegar diante do trono de Deus hoje porque temos o nome do Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus que deixou a sua glória e está no nosso meio, e ele intercede por nós junto ao Pai. Então, essa informação é super importante para cada ser humano que está na Terra, para toda a humanidade que está no mundo. Você é filho de um rei, monarca. Isso está escrito em Mateus 6,9, que você pode, se o Senhor Jesus autorizou você chamar Deus Criador de Pai, Pai Nosso. Deus Criador, criativo, criou tudo. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Está escrito lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Ok? E Deus Criador trabalhou na concepção de tudo, no fundamento de tudo, no princípio, antes da fundação do mundo. A palavra de Deus nos mostra isso lá em Mateus 25:34, 1 Pedro 1:20, Tito 1:2, Efésios 1:4, Apocalipse 13:8. Que ele fez tudo espiritualmente antes da fundação do mundo. Com o pecado da terça parte do céu, ele usou aquilo que ele tinha, ele materializou o sacrifício que ele havia feito antes da fundação do mundo com o Cordeiro. Era uma prática dele. Ele nos ensinou na sua palavra o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nos dias de Israel, ele nos ensinou que o sacrifício do Cordeiro, ele limpava, ele lavava. Então, ele nos colocou como exemplo e explicação, informação e orientação para nós e nossos filhos, para que nós possamos conhecer o que era o sacrifício, o que é o sacrifício do Cordeiro. Então ele materializou o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo, de nós, de cada ser humano que está na Terra. Se o ser humano quiser que tire, se não quiser, vai viver eternamente com esse pecado no inferno. Então, para Deus, ele usou tudo aquilo que ele tinha para não precisar reformar. Uma coisa que eu sempre digo para você, olha só, eu quero que você entenda isso. A criação, a procriação através do útero da mulher não foi uma reforma. Deus já havia feito isso no céu espiritualmente. Todo o céu, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Sim, o útero, Deus Criador fez primeiramente o útero para ele. E depois, com o pecado da terça parte do céu, ele materializou o útero da mulher, para que a procriação, como foi feita no céu, seja feita na terra. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. É uma coisa que não é difícil de se entender, para quem quer entender, é lógico. Então, para não precisar reformar, restaurar, como muitas pessoas dizem, houve uma reforma no... Cara, Deus não precisa disso não. Deus não... Eu tenho certeza disso, ele não reformou nada.
Tudo aquilo que ele fez, como ele mesmo diz na palavra dele, tudo vem já foi feito uma vez. Não reciclar e retirar você das trevas, da dor, da morte, do pecado. Então os elementos que ele usou para te tirar da dor, para te tirar das trevas, para te tirar da morte, é o mesmo que ele já tinha isso preparado antes da fundação do mundo. Então ele usou isso. Deus Criador não é ignorante como as pessoas pensam. Não, não. Deus Criador tem metodologia. O mesmo método que ele usou no céu, ele está usando na terra. Deus Criador tem passo a passo, um passo a passo, como sair do pecado, e nos ensinou em sua palavra. Deus, olha gente, eu volto a repetir, Deus seria irresponsável se ele tivesse te colocado no mundo sem nenhuma informação, sem nenhuma explicação, sem nenhuma orientação. Deus Criador escolheu o povo judeu, Deus escolheu a nação de Israel e suas nações vizinhas para nos falar, escrever e protagonizar e colocar as coisas para funcionar no ano 1 da era cristã. Nos ensinou na sua palavra a viver em santidade, viver separado, nos mostrou as consequências do pecado que o povo sofreu. O povo de Israel sofreu as consequências dos pecados deles. Isso foi exemplo para nós. Essas coisas foram escritas para aviso nosso. Então, nos mostrou os benefícios da santidade. Abraão andou na presença do Senhor e foi perfeito. Ele foi uma bênção. Isaac, Jacó, José. Então Deus nos mostrou os benefícios que o ser humano vai colher se ele ficar na presença, se ele receber Deus de volta dentro dele, Deus de novo dentro dele, né? O Senhor Jesus é Deus conosco de novo. Deus Criador fragmentou, olha que tremendo isso, ele fragmentou a palavra dele, as suas informações, as suas explicações, as suas orientações para o seu melhor entendimento. Ele colocou a sua palavra em livros, em capítulos e em versículos. Gente, isso é tremendo, para que você tenha um melhor entendimento, para que você compreenda as coisas. Se você não compreender toda a oração do Pai Nosso, então ele fragmentou, colocou lá em um versículo só: Pai Nosso que estás nos céus. Então ali você consegue entender só aquele versículo. Você pode, através de um versículo, João 3,16, Deus consegue salvar o mundo inteiro. Meu nome é Silvanilho, eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Que Deus possa nos abençoar. Ministério Escola Reis e Sacerdotes, levando você a conhecer e a entender melhor a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus.